Boa noite, minha gente! Chegamos! Estamos aqui, sejam muito bem-vindos aqui no Política de Quinta. Eu sou a Mari, eu quero dar boa noite para você que está no canal, boa noite para você que é ouvinte aqui da Rádio FM Life. Esteja presente com a gente hoje, a gente vai até às 20 horas aqui com uma conversa super bacana, relevante, com uma especialista sobre um assunto importante dentro da política. Sabe qual que é, pessoal? A gente vai falar aqui hoje sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre a formação de caráter dessas pessoas, como que isso influencia na nossa convivência, na nossa relação, e como que esse futuro aí do nosso país, da nossa nação, vai ser tratada, olhada e reconsiderada para que ela chegue adulto, sabendo mais política, sabendo mais o meio que ela está inserida, como que ela trata e lida com os traumas dela, como ela pode lidar melhor aí com todo o seu meio de convívio, sua família, o seu trabalho, a sua escola. Isso é muito importante. A gente começa a aprender política nessa fase, quando criança. Infelizmente, a gente não tem aí a matéria, né, a disciplina política na escola, né, mas a política, desde que você abre o seu olhinho lá na maternidade, você está vivenciando ela porque ela está ativa na sua vida. E é esse caráter político cada vez mais importante de estar na vida da criança e do adolescente que a gente vai conversar aqui. E hoje, aqui no Política de Quinta, eu trouxe uma especialista para falar disso. Então, segura aí e fica com a gente, que mais uma coisinha que eu vou falar para vocês. Tá aí, de bobeira, tá lavando tua louça, fazendo seu exercício? Corre lá no Spotify, tem todos os nossos episódios lá, tá? E a gente também tá no Instagram, no Política de Quinta, e hoje a gente tá aqui, no Rádio Life FM, essa nova casa, e a gente vai conversar com ela, que é assistente social. Ela é mestre e doutora em serviço social, especialista em violência doméstica contra criança e adolescente, líder executiva pela primeira infância de Harvard. Sai brincando. E ela é pesquisadora do NEP da Unicamp. Foi secretária de Assistência Social de Campinas de 2013 a 2017. Ela é valente demais, porque ela é a Jane Valente, que vai falar com a gente sobre um monte de coisa legal hoje. Jane, obrigada pela sua presença aqui no Política, viu, por estar aqui conosco. Queria te agradecer. Uma honra te receber aqui, viu? Muito obrigada, Mari. Acho que a honra é minha, é um prazer imenso mesmo estar aqui com você. Que bom! Jane, vem cá, eu estava falando aqui sobre tudo isso aqui que você aglomera no teu currículo, e eu queria saber como que você concilia aí toda essa sua formação acadêmica com serviço social, com violência doméstica, terapia familiar, políticas públicas, como que é a sua prática como assistente social e é pesquisadora e consultora ainda. Quais são as principais contribuições e desafios aí que você faz, que você vê, que você pode contar para a gente dentro de todo esse meio que você convive, Jane? Olha, Mari, eu, quando escolhi a minha profissão, acho que como todos os jovens, né, nós escolhemos a profissão muito cedo. Sim, claro. Mas eu, quando olho para trás, eu falo que eu escolheria a mesma profissão. Ai, que bom! Eu tinha 17 anos quando entrei na faculdade para fazer serviço social, e logo fui trabalhar com crianças em orfanato, que naquele momento se falava orfanato, anterior a 88. Né? E eu trabalhava naquele orfanato que hoje é a Bambini, ali na saída para Barão Geraldo. Sei. E aquilo ali me chamou muita atenção. Era um orfanato de meninos. Tá. E comecei, então, com 17 anos para 18 anos, e terminei a faculdade, e foi um tema que chamou muita atenção na minha vida. E quando eu me formei, comecei a trabalhar também com isso, só que depois eu dei um tempinho, comecei a ter os filhos, né, e senti que eu queria mesmo viver essa questão da maternidade. Tive uma gravidez gemelar, depois as meninas nasceram antes do tempo, e depois tive 3 filhos, um menino e 2 meninas. E aí dei uma parada, parei 14 anos de trabalhar, e sempre acho que isso fez toda a diferença na minha vida, porque o fato de viver, né, essa maternidade e ter vivido 5 anos ali dentro do orfanato, eu fui vendo como eu queria aprender
sobre essas questões, como vivia uma criança, né, longe dos seus pais, quando passava por violência. E eu, quando então, voltei a trabalhar na mesma área. Olha. E isso, depois prestei concurso público na Prefeitura de Campinas, trabalhei com criança em situação de rua, trabalhei no primeiro serviço de renda mínima, né, que era do Magalhães Teixeira. Isso. Aí depois voltei outra vez para essa área das crianças afastadas da família. E fui trabalhar com família acolhedora. Olha só E isso. daí não larguei mais, né? Estou trabalhando com isso até hoje. Eu acabei aposentando na prefeitura já faz 5 anos. Só que desses 5, eu trabalhei 3 anos ainda como novamente convidada para trabalhar. Foi quando fui responsável pelo PIC, né, pela Primeira Infância Campineira. Eu queria falar um pouquinho disso também, e foi quando o prefeito Jonas, na ocasião, me convidou falou, ó, fez o plano, agora vamos botar o plano em prática. E fiquei 3 anos até passar, né, para outra pessoa, para depois eu voltei. Então hoje trabalho em consultoria, eu dou palestras, dou cursos, formo profissionais para executar o serviço de família acolhedora. Que ótimo. Ô, Jane, você falou aí para mim da questão do PIC e falou da família acolhedora, é um assunto que eu vou querer falar super. Eu sei que você foi a secretária municipal aqui de Campinas de assistência social. Acho que é dentro do mandato do próprio Jonas, né? Do ex-prefeito Jonas Donizete. E eu acho que nesse período foi quando nasceu aí o PIC, né? Fala pra gente o que é esse PIC que hoje está supervisado, mas eu acho que quando você chegou lá na Secretaria de Assistência, estava sendo fomentado, né? Organizando isso aí. Sim. Então, Mari, eu fui então secretária de 2013 até 2017, mas quando estava faltava um ano para eu me aposentar, conversei com o prefeito Jonas, que eu gostaria muito de sair, né, do cargo, mas poder coordenar uma política de primeira infância. E nesse momento a primeira infância estava um momento muito importante do país. Eu tinha acabado de ir para Harvard também, fazer o curso de liderança executiva, mas o tema primeira infância já vinha me acompanhando a vida toda. Eu sempre falo que quando eu fui para fazer o curso e eu voltei, parece que eu não cabia mais em mim, assim. Eu tinha que trabalhar com isso, porque eu já tinha trabalhado, né, a vida toda com a primeira infância, família acolhedora mesmo em Campinas. Acho que era bom explicar as duas coisas. Vou explicar porque muitas vezes eu vou falar de família acolhedora para ver a relação que tem, né, uma Pode falar, claro, pode falar. O Família Acolhedora, ele nasce, né, em 1997, em Campinas, porque uma boa parte dos profissionais da prefeitura tinham feito a especialização em violência doméstica na USP. E nós éramos vários profissionais naquela ocasião. E o que acontecia? A gente tinha estudado muito sobre isso e o quanto a violência no desenvolvimento de uma criança causava danos muitas vezes irreversíveis. E aí, vamos imaginar que uma criança, ao sofrer uma violência, ela precisa se afastar da sua família. O que tinha naquele momento somente eram os abrigos, que fazem um trabalho fabuloso. Mas, dependendo do tipo da violência que a criança passava, isso para nós era esse olhar naquele momento. Ela chegava dentro de um serviço onde tinha muitas outras crianças e ela não conseguia ser, muitas vezes, cuidada de forma individual. Que aquela problemática, aquele trauma, que às vezes era muito grande, às vezes era uma criança que tinha sofrido violência psicológica, sexual, física, e ela chegava num ambiente onde ela tinha que dividir a atenção com muitas outras crianças que estavam ali. Então, um grupo de pessoas aqui de Campinas, eu não estava diretamente, eu era coordenadora no nível central naquele momento, inicia o serviço do SAPECA, que nasce justamente para que famílias da comunidade pudessem acolher na sua casa esse período em que a criança estava afastada dos pais. Porque quando uma criança sofre uma violência, o juiz afasta, até você entender o que está acontecendo, você vai trabalhar os pais, para depois a criança voltar
para viver com seus pais desde que ele tenha superado aqueles problemas. Tá. E se ela fica numa família, são várias pessoas de uma família em torno de uma criança que está precisando de um cuidado. E aí esse serviço, então, começa em Campinas. Hoje a gente pode dizer que ele é um dos serviços mais antigos em funcionamento no Brasil. Ele se tornou política pública. Campinas foi referência para isso em 2004. Então, de 97 até 2004, era um programa inovador. Depois se transforma em uma política pública hoje dentro da política de assistência. E aí, com isso, eu fui trabalhando muito com essa questão do desenvolvimento. E a gente via, né, o quanto uma criança chegava com os sintomas todos do trauma e ela mudava totalmente. Então, enquanto eu fui secretária, eu nunca deixei de estudar, trabalhar sobre isso, que, aliás, eu tinha terminado o meu doutorado em 2013, quando o prefeito Jonas me convidou para ser secretária. Tá. Então, eu entreguei o doutorado e assumi como secretária. E eu tinha justamente estudado todas essas questões, né, da criança. Bem, com isso tudo, eu acabei indo para Harvard fazer o curso, e quando eu voltei, eu conversei com o prefeito. Falei, prefeito, nós precisamos fazer um plano pela primeira infância no município. Este plano pela primeira infância tem sido uma bandeira dos prefeitos de vanguarda, prefeitos que têm um olhar, né, para o presente com vistas ao futuro, porque, inclusive, né, Maria, eu sempre falo, não dá mais para a gente dizer, a criança é o futuro. Não, a criança é o presente. Também, ela não será o futuro se ela não for o presente. Até isso a gente tem que mudar, a forma da gente falar. O prefeito Jonas ouviu muito isso, acho que ele entendeu bastante o quanto isso era importante, e foi quando eu deixei de ser secretária e fiquei responsável pela elaboração do plano. Fizemos um plano com a participação de todas as secretarias, foi um envolvimento muito grande, e teve também o plano das crianças, né? Que existe uma questão que hoje para a gente é muito clara nos estudos, que 80% do nosso cérebro ele foi criado até 3 anos, desenvolvido. A base do nosso cérebro, 80% até 3 anos de idade. E até 6 anos, mais de 90%. Tudo aquilo que nós vamos galgando dali para frente, ele se alicerça naquilo que nós tivemos a capacidade, ou que os adultos puderam contribuir com as crianças, para que a gente pudesse ser o alicerce da nossa personalidade, de tudo aquilo que nós vamos buscar no futuro, no nosso desenvolvimento. Então, uma cidade que pensa, né, na primeira infância, para pensar um pouquinho, se você tem 80% do cérebro de uma criança até 3 anos, um prefeito fica 4 anos numa cidade. Ele pode modificar a vida de muitas crianças e o futuro da sua cidade, se ele partir do pressuposto de que as crianças e as famílias precisam trabalhar esse potencial. E é muita coisa, não é uma coisa assim, uma única ação, ela é uma ação que envolve todas as secretarias, né? Sim. E hoje eu vejo o PIC continuando, né? Tendo aí uma abrangência muito grande, o Tiago Ferrari, né? Tiago que está à frente. O Tiago agora fez um projeto bem legal, que eu acho que você tem acompanhado aí, Jane, também sobre essa questão do PIC, que é aí a primeira infância de Campinas, né? Ele criou um conselho das crianças. Sim. Então, e aí eu achei isso fantástico, inclusive falei para o Tiago, parabenizei ele, porque são crianças de 6 a 12 anos, se eu não me engano, que vão participar de um conselho uma vez por mês dentro da prefeitura com as problemáticas da cidade. Eles vão opinar o que eles acham que deveria ser feito e solucionado. Eu acho isso fantástico, porque o ponto de vista de uma criança sobre as problemáticas que a gente adulto vê hoje numa cidade, e você coloca em potencial essa criança de realmente visar a política, ver o que é a política, porque por exemplo, eu não tinha noção nenhuma quando eu ia na minha questão pré-escolar,
o que que era a política, Uhum. o que significava Sim, isso. A gente não tinha consciência disso. Hoje as crianças têm essa oportunidade de ver ali, estar dentro de uma prefeitura, trazer essa proximidade para a vida delas. Achei fantástico. Então, o prefeito Dário decretou, já está em vigor, aí Sim. tem o conselho das crianças aí para fazerem dentro do PIC. E aí, o que que eu queria ver com você? Você falou aí bastante da questão da família acolhedora. Eu sei que a família acolhedora tem outdoors pela cidade toda, a gente vê sempre. É um projeto de sucesso que a gente sabe dentro de vários países, de vários lugares que a gente já viu. Eu queria que você falasse, porque você falou assim, Mari, às vezes a criança passa por traumas onde ela é retirada do seio familiar e ela vai para um abrigo ou para um lugar, e aí surge a família acolhedora que pode receber essa criança. Aí, Jane, eu queria que você me falasse um pouquinho o que é essa família que acolhe. Porque como que é essa família que vai receber essa criança? Porque essa criança, ela vem com inúmeros traumas, inúmeras situações, inúmeros comportamentos que talvez essa família tem que ter aí. Será que essa família tem que ter um certo um desafio, né? Então tem que ter um certo conhecimento sobre isso. Como que é que funciona essa chegada da família acolhedora para essa criança? Muito boa pergunta, Mari, porque a família acolhedora são famílias da comunidade que vão cuidar temporariamente de uma criança enquanto for necessária a medida protetiva, né, que o juiz determina, Tá. e ela pode ficar até 1 ano e meio na casa de uma família. Em alguns casos até passa, porque às vezes a família recorre, tem todo um processo judicial. Tá. A média no Brasil hoje é 10 meses que uma criança tem ficado numa família. E é criança e adolescente, tá? Mas a gente tem falado que prioritariamente as crianças, e é claro que se a gente tivesse família para criança e para adolescente, seriam para todos. Então essa criança, quando ela sofre um trauma, e isso os estudos estão mostrando, sofreu um trauma, entrou para a casa de uma pessoa, e essa pessoa ela é preparada, né? Então falou, eu quero ser família acolhedora. Eu vou participar, tem 2 serviços em Campinas, um é o SAPECA, que é ligado diretamente à prefeitura, e o Conviver, que é ligado à prefeitura também, mas pertence à Guardinha, né? Associação de Educação do Amo de Amanhã. Então nós temos 2 serviços. A pessoa se inscreve, ela vai passar por um processo de formação, e é um processo muito interessante, porque a pessoa vai conhecendo mais o serviço, e o serviço vai conhecendo melhor a pessoa. E ela vai ser acompanhada o tempo todo por uma assistente social e uma psicóloga, né, ou um psicólogo. E isso, então, dá um suporte para que a família possa cuidar das necessidades da criança. E as necessidades também, elas são cuidadas junto com a saúde, com a educação, é toda uma rede de serviços que vai, eu falo que sempre assim, afofar aquela terra, né, que está ali precisando ser cuidada, para que a família também possa dar respostas. Às vezes a criança não volta para a mãe, não volta para o pai, mas volta para um tio, volta para um avô. E a ideia é que este período em que ela sofreu trauma, ela entra para dentro de uma casa que cuida dela com muito amor. O que os estudos mostram hoje? O trauma não se fixa. Esse é o grande segredo, porque ao passar por um problema e você naquele momento é cuidado de uma outra forma, ela tem uma possibilidade de ressignificar. O que é muito importante entender é que a família acolhedora é momentânea, né? Ela fica temporariamente com uma criança, e muitas vezes as pessoas dizem, mas eu vou me apegar, como é que eu faço? Porque às vezes vem bebê na maternidade, direto para casa da família acolhedora. Aí a gente sempre fala, eu vou me apegar e vou devolver, né? E os estudos também mostram que é muito importante que se apegue, sabe? Então nós precisamos muito de pessoas que se apeguem às crianças. O que os estudos mostram? Que se você não se apegar, a criança não aprende o que é o apego. E se uma criança está num lugar onde não tem pessoas que cuidem dela desta forma de um apego, ela procura pelo apego o resto da vida. E, no entanto, se ela se apega, esse apego, que não é posse, é diferente o apego da posse. O apego significa que eu, adulto, entendo que tem uma criança que precisa de mim, e eu vou cuidar dela com
tudo que ela necessita. Uhum. A hora que ela for embora, eu vou ficar feliz que ela vai seguir a vida dela e eu abro a minha casa para uma outra criança. Então, a família acolhedora, ela pode ir acolhendo várias crianças no decorrer de um período, né? Ô, Jane, e vocês já encontraram índices de crianças que não quiseram voltar para a família biológica? Existe? Tem? Como que é esse... Ou que a família que acolheu também não queira... Eu acho que quando você é uma família acolhedora, você sabe do propósito que você vai participar ali, né? Eu acho que nós sempre lidamos com seres humanos. Então, toda família acolhedora, quando começa a participar de um serviço, foi muito claro, todas as regras, ela está vindo no serviço porque ela não quer adotar uma criança, ela quer contribuir com a vida da criança, não só dessa, como de muitas outras. Ela tem a vida definida, ela já tem muitas vezes os filhos já foram embora, ou ela fala, não, eu quero participar da vida de uma criança. Agora, nós podemos ter no percurso, às vezes, a pessoa que fica mexida com isso. Tá. Mas é muito importante conversar, é muito importante aliviar, porque a regra é clara, né? Uma pessoa, inclusive, quando participa como família acolhedora, ela não pode nem estar no cadastro de adoção. Então, ela não tem possibilidade de adotar essa criança. E isso é muito claro. Tá. Então, a pessoa vai fazer uma formação, ela vai ser informada disso o tempo todo, né, de que isso não é possível. E você me perguntou também se as crianças não querem voltar. Olha, Maria, eu atendi muitos casos, não só como assistente social direta, como gestora, né? E a gente percebe que as crianças querem voltar para o chão batido, mas querem chamar o seu pai de pai, a sua mãe de mãe. Eles querem voltar para os seus pais. O que, às vezes, como eu também trabalho em muitos lugares, além de Campinas, então, às vezes, você lida com adolescentes, e às vezes o adolescente já não quer mais pertencer àquele grupo familiar. Mas aí ele tem o direito de ser ouvido. Assim como o PIC hoje, em Campinas, participa de uma política dentro do que há de mais moderno, que é a escuta das crianças, considerar a opinião das crianças, dentro desse serviço, que também é regido, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança ser ouvida é o direito. Então, se ele não quiser, nós vamos precisar entender o porquê ele não quer. Se às vezes ele já desgastou tanto aquela relação, conheceu outras coisas, mas as crianças pequenas, que eu trabalhei durante muito tempo, nunca aconteceu isso. E com adolescentes eu já tenho visto que em alguns lugares eles definem, eu sei quem é a minha família, mas eu entendo que eu não posso ir para lá, que eu vou seguir a minha vida. Olha só, já vem uma responsabilidade também. Desde pequeno, desde adolescente, né? Adolescente, às vezes fazendo escolha também. Ô, Jane, esses serviços, esses projetos, eles estão ligados a uma, como eu posso dizer, uma parceria com o poder público? Porque você me disse que envolve questão de saúde, de psicólogos, e tal. Então é uma rede de apoio muito grande e complexa que precisa para manter isso em andamento. Tem parcerias com o poder público? Como que é feito isso? Conta pra gente um pouco onde que entra essa parte. Ele é um serviço do poder público. Ele é uma política pública. Então, como eu estava dizendo, Campinas foi um dos serviços um dos serviços mais antigos em funcionamento. Então, quando nós começamos como um programa. Programa é algo que você vai testar para ver se vai dar certo. E um piloto. E Campinas, quando começou, em 2006, foi aprovado um plano no Brasil, que é o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que teve como um dos seus principais produtos inovadores, porque o Brasil tem uma história, Maria, de mais de 500 anos de institucionalização de crianças. Então, hoje, 94% das crianças do Brasil estão em abrigos. Somente 6% em família acolhedora, porque é muito novo,
é uma coisa que precisa mudar uma cultura. Sim. E ele, quando então começa como modelo, Campinas foi muito espelhado, assim, para saber como é que isso funcionava. E hoje ele é uma política pública, como eu disse, desde 2004, não é mais um programa inovador, ele é um serviço. E serviço significa que ele tem que estar dentro de uma política pública, tipificado. Então, ele está dentro da política de assistência social e ele pertence ao poder público. E ele, quando faz isso com uma OSC, né, uma organização da sociedade civil, ele faz, mas ele faz com um edital. E quando essa organização, que antigamente a gente falava ONG, né, hoje nós falamos OSC, e a OSC, então, ela se inscreve a partir de um edital, e quando ela executa o serviço, eu sempre falo assim, ela abre a porta como serviço público. Porque ela faz com o recurso, né, o público, o dinheiro público. Então, todos esses serviços, principalmente porque eles são ligados à justiça, então é obrigação do poder público realizar esse trabalho. Então, ele está sempre dentro da Secretaria de Assistência Social. Esses são programas hoje? Serviços. São serviços. Jane, quero ser uma família acolhedora. O que eu tenho que fazer? Venha logo, mãe. Para você ser uma família acolhedora, você tem que ser maior de idade, tem que morar no município de Campinas, há pelo menos mais que 2 anos. Você tem que ter disponibilidade para participar do serviço, porque você vai participar, por exemplo, assistente social, psicólogo, vai visitar a sua casa, vai acompanhar a criança, você vai participar de reuniões no serviço. Então, você tem que ter um tempo, né, para isso, e aí participar então, de uma formação. E depois dessa formação, você vai avaliar e vai ser avaliada se você está apta a ser uma família acolhedora. Você receberá um salário mínimo por criança para as despesas da criança. O trabalho é voluntário, mas recebe um salário mínimo para as despesas das crianças. Então, se eu não me perdi, você faz essa inscrição dentro da Secretaria de Assistência Social? Se você procurar famíliaacolhedora.org.br, você então, já deixar cai no aqui site embaixo. www.famíliaacolhedora.org.br. Você vai ver que tem o Sapeca e o Conviver. Qualquer um dos 2 serviços você pode acessar e começará a participar dele. Então, olha, fique ligado que está aqui embaixo, a gente está colocando tudo essas informações aí que a Jane está falando. Se você tem interesse, quer participar, corre aqui, se inscreve lá, entra, vê tudo certinho. E se tiver dúvida, manda para a gente, que a gente também fala com a Jane e sana para vocês aí. Eu queria falar uma coisinha, Mari. Eu acho que eu falo que eu aprendo demais com as famílias acolhedoras. Eu acho que você teve a oportunidade de participar conosco. Participei do simpósio na Unicamp, maravilhoso. Participamos, trouxemos pessoas, profissionais referência, né, de vários países do mundo. E hoje é comprovado o quanto uma criança recebe de benefício numa situação como essa, quando tem uma família podendo cuidar dela nesse momento difícil. E eu tenho visto, Mário, pelo Brasil afora, muitas vezes mulheres aposentadas, às vezes termina professora, ou os filhos já foram, ou nunca tiveram filho, e eu percebo, ou casais, né? Nós também pode né, ter casais homoafetivos. Então, são pessoas que estão preocupadas em abrir a sua vida para cuidar do futuro, né? Cuidar de crianças. Acreditam, né, no futuro. E eu digo para você, eu aprendi demais com elas, aprendo todos os dias. A capacidade que essas pessoas têm de sair de si para cuidar do outro, sabe? Então, é uma experiência muito rica mesmo. É o amor, viu, Jane? É muito rico. Se não tiver isso, e a Jane é mestre nisso mesmo, pessoal. Jane, tem um livro que se chama Família Acolhedora, Relações de Cuidado e Proteção no Serviço de Acolhimento, que quem escreveu foi a senhorita Jane. Fala pra gente sobre essa obra sua, qual que foi o objetivo em elaborar, o que isso traz, conta pra gente o que tem aí dentro desse livro. Eu falo que as nossas profissões falam um pouco das nossas vidas, né? Então, como eu te contei, em 2013 eu terminei o doutorado, e assumi, na verdade eu entreguei o doutorado de manhã, assumi como secretária à tarde. E eu queria muito continuar, né,
trabalhando com família acolhedora no país, e eu sabia que não ia ser possível trabalhar com a mesma intensidade, porque ser secretária de assistência social no município do tamanho do nosso requer muito cuidado, muita dedicação. E aí eu tive a oportunidade, eu fui convidada a transformar a minha tese de doutorado em um livro. E até lancei, né, em 2014, aqui na biblioteca, no museu, e foi para mim um momento muito importante. E eu sentia que naquele momento eu não estava indo, mas o meu livro estava indo, que ele poderia, porque ele ensina, né, muito de como elaborar, qual é já o resultado de um serviço de família acolhedora. E no fim, a Paulus, né, que é uma editora, que é uma entidade de assessoramento de assistência social, ela fez o livro gratuitamente, só que tinha um grande desafio de distribuir esse livro. E aí eu fui fazendo, pelo tema, ele era um tema, então, que estava, imagina, 2014, 2004, fazia 10 anos que essa política pública estava começando. Então, para o tamanho de um país como o nosso, não significa nada. Aí o Ministério do Desenvolvimento Social, Unicef, tribunais de justiça, todo mundo ajudou a distribuir o livro, fazer chegar na mão das pessoas no Brasil todo. Então, hoje tem 40 mil cópias desse livro distribuído, gratuitamente, sem nenhuma distribuidora, pela ajuda de muitas mãos, né? E ele foi sendo distribuído desta forma, né? Que bom. Eu tenho meu lá, viu, Jane? Que bom, Mari, que bom. Jane, me fala uma coisa aqui, olha. Tem uma situação que você está lá dentro da Unicamp, acho que, se eu não me engano, é o Observatório da Infância e Adolescência, o OIA da Unicamp, é isso? Fala para mim o que são essas linhas de pesquisa, o que realiza nesse observatório. É a mesma coisa que você faz lá como dentro do NEP, ENEP, é isso? Vamos explicar então. O que é? Fala para a gente o que são essas políticas públicas aí. Uma coisa bacana para a gente... Bem, o NEP já existe 40 anos, né? Ele é um núcleo de referência na universidade, que a gente tem o maior orgulho de ser da Unicamp, cidade, claro. Né? Mas o OIA é novo. E é muito bacana essas ligações que a gente está fazendo aqui dentro desse tema, porque o OIA nasce dentro do PIC. Olha só, é mesmo? Não sabia. Então, tá vendo? É importante a gente contar. O PIC, entre as suas diversas ações, né, que foram tiradas dentro da própria município, porque as ações que estão previstas dentro do PIC, elas foram feitas em seminários nas 5 regiões da cidade, com profissionais da educação, da saúde, né, que foram dizendo o que eles achavam e que no seu território precisava existir para melhorar as políticas da primeira infância. Então, foi assim que nós trabalhamos. Fizemos seminário em todas as regiões, fizemos consulta pública, organizamos isso. Aí tivemos um lado do PIC, se você olhar, metade dos adultos, da outra metade foram o que as crianças queriam para a cidade. E entre aquelas ações estava lá a criação de um observatório que pudesse acompanhar os indicadores do crescimento do PIC, mas pudesse trabalhar com formação, né, com diagnósticos. E nós fomos até a Unicamp, conversamos na época com o coordenador daquele momento, e tinha também uma estatística, que é a Estela, que representava a Unicamp no PIC. Ela fez todo esse intercâmbio, aliás, foi ela que fez o diagnóstico do PIC, e eles aceitaram, eles falaram, vamos fazer. Só que ao realizar o observatório, para começar as ações do observatório, nós chegamos à conclusão que ele não poderia ser somente um observatório da primeira infância. Ele deveria ser um observatório da infância e da adolescência. E o tema primeira infância estaria dentro dele. Então, o OIA nasceu desta forma, e quando eu me aposentei, eu já estava dentro do OIA, eu sou hoje responsável lá pela área do Família Acolhedora dentro do OIA. Foi por isso que teve o simpósio na Unicamp. É anual o simpósio? Olha, não tem sido, porque ele é bem dispendioso, aliás, até de recursos. A gente trabalhou aqui com emendas parlamentares, com
recurso da prefeitura, recurso do conselho, da FEAC. A FEAC sempre foi uma grande parceira nesses eventos. E ele também a gente precisa ter um tempo para processar, sabe, Mari? Por exemplo, agora, nós estamos fazendo os anais, né, todos os trabalhos que foram mostrados lá, e estamos fazendo no NEP uma edição especial dentro do OIA e do NEP, que deve até ser 2 volumes, com os artigos dos palestrantes do seminário. Então, você leva, bem dizer, 1 ano ou mais trabalhando os produtos o que saiu do simpósio. Então, depois disso, pelo menos 2 anos a gente tem que levar para poder fazer outro, né? Entende? Ô, Jane, e você foi presidente e acho que também vice-presidente depois do CNDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Sim. Dentro desse conselho, porque a gente vê bastante questão de conselho tutelar, a gente vê bastante pessoas falando do ECA, né? E as pessoas às vezes não sabem exatamente qual é o direito, o dever da criança e do adolescente. Como que é dentro do conselho aí da criança e do adolescente? Quais os cuidados? Quem que recorre a ele? O que eles cuidam? O que isso abrange para a sociedade? Eu acho que é importante entender, Mari, que bem, quando a gente vai contando a história, né, a história é longa, né? Eu me formei, trabalhei anterior à Constituição Federal. O nosso país mudou muito, né, a partir da Constituição Federal. Sim. Então, como eu falei para você, eu trabalhava no orfanato. O orfanato no passado era assim, você chegava na casa de uma família, essa família era pobre, já justificava para você tirar a criança da casa dela e colocar no orfanato. Por isso que os orfanatos eram imensos. Nossa. Se você olhasse fotos, né, eram aquelas crianças tudo vestidas igualzinho. Lá dentro do orfanato tinha médico, tinha dentista, tinha escola, a criança não saía de lá dentro. Porque ela não... Aí depois disso, em 88, nós lutamos muito nos anos 80, né, pelas diretas já. Só que nós que somos do serviço social, da psicologia, antropologia, sociologia, estava todo mundo trabalhando muito para que o Estado democrático de direito trouxessem para as crianças o direito de ser cuidada por adultos e que elas pudessem ter voz. E aí existiu já desde 1959 a Declaração da ONU dos Direitos da Criança. Só que em 89 nós tivemos a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente. E o Brasil ratificou a convenção. Então, se a gente for colocar isso, por isso que é muito importante nesse tema da política, a gente entender que se em 88 nós tivemos uma Constituição que trazia as diretrizes para um Estado democrático de direito. Em 89 nós tivemos a aprovação da Convenção dos Direitos da Criança da ONU. Em 90 nós tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nada mais é do que a ratificação, né, da Convenção e colocar o artigo 227 da Constituição em prática. Que o artigo 227, ele diz, é dever da família, da sociedade e do Estado garantir com absoluta prioridade e coloca todas as políticas públicas, saúde, educação, cultura, convivência familiar e comunitária para as crianças e adolescentes. Aí, um pouquinho mais para frente, até para que a gente tivesse o Estatuto da Juventude, o jovem também foi colocado no artigo 227 da Constituição. Então, hoje, tudo que a gente trabalha nas políticas públicas, da saúde, da educação, tem que seguir essas diretrizes. Então, com isso, a gente também começou a organizar o Estado Democrático de Direito. Tudo que nós fazemos no nosso país está em consonância com a Constituição Federal. Sim. E para que a Constituição ocorresse, ela começa a dar as diretrizes. O Estatuto da Criança e do Adolescente nada mais é do que o desmembramento do artigo 227, e com isso ele vai precisando organizar os conselhos. Por quê? Uma das diretrizes, várias das diretrizes da Constituição Federal fala de participação social, a dignidade da pessoa humana, e vai dando as diretrizes, e para que a gente faça isso acontecer, ele foi pensado de uma forma onde democraticamente dialogasse a sociedade civil e o Estado, que é o poder público, né, representado. Para isso, então, foram organizados, porque isso tudo aconteceu, Mari, depois de 90.
eu já estava trabalhando, né, no município de Campinas, não na prefeitura ainda, eu entrei em 96 na prefeitura, mas ainda estava, imagina, de 90 para 96, ainda criando conselho, criando fundo, né, e aí é muito importante entender que o Conselho da Criança, Conselho da Assistência, assim como, né, nas outras políticas, Conselho do Idoso, Conselho da Saúde, Conselho da Assistência, Conselho da Educação, eles foram sendo criados para ter uma mesa onde dialogasse o usuário, o Estado e a sociedade civil. E nós aprendemos a fazer isso todos os dias, porque ele é um grande aprendizado. Sim. Então, eu sempre digo que, por exemplo, qual a diferença dentro do nosso assunto, do Conselho da Criança e do Conselho Tutelar. O Conselho da Criança, ele, na sua mesa, tem o assento de todas as políticas públicas. Tá. Então, tem assento da saúde, da educação. Por quê? Porque a proteção integral da criança e do adolescente, ela só ocorre na conjunção de todas as políticas públicas, porque a criança é um ser integral. E está lá colocado no estatuto que ele é a criança, um adolescente, é um ser em condição peculiar de desenvolvimento. Quem escreveu o estatuto, ele disse, nós adultos precisamos cuidar da geração que vem. Então, se eu vou cuidar de uma criança, eu tenho que cuidar de todos os aspectos dessa criança. Então, o Conselho da Criança, ele é responsável por fomentar a política pública nas nossas cidades. Então, em Campinas, por exemplo. Então, nós temos que dialogar com todas as políticas públicas. O Conselho Tutelar também está previsto dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ele é um órgão autônomo. Por isso, hoje, né, uma eleição nacional. Eu concorri ao primeiro Conselho Tutelar de Campinas. Olha só. Eu fui primeira suplente. Mas aí, no mesmo ano, eu entrei na prefeitura e fui ser assistente social na prefeitura. Então, eu conheci muito a estrutura já desde o primeiro conselho, sempre estudei bastante sobre isso, respeito demais os nossos conselheiros, porque eles têm um papel fundamental na nossa cidade. Justamente o papel do conselho é zelar, então, se nós falamos do Conselho da Criança, ele zela pela política pública em favor da criança e do adolescente. Isso. O Conselho Tutelar, ele zela pelo direito da criança, não, o outro é direito também, mas ele vai cuidar para ver se essas políticas públicas têm em número suficiente para atender a necessidade da criança. Então, eles trabalham em constante articulação. O Conselho Tutelar tem por obrigação de dizer para o Conselho da Criança o que está faltando. Aqui tem que olhar se essas políticas públicas estão e o poder público operar e chegar, né, suprindo a necessidade antes da necessidade de uma punição. Porque eu falo, uma criança acaba saindo da sua casa e você vai ver, faltou na maioria das vezes, uma política pública. Verdade. Às vezes a criança não tem um lugar para ficar. Sim. Né, eu vejo assim, acho que Campinas está de parabéns, né? A gente está aí com esse número de creches agora, que deixa a gente, né, numa esperança muito grande. Mas eu vejo assim, o Conselho Tutelar, ele é um radar, ele fica ali, ó, olhando o que é que está faltando aqui, o que é que está faltando ali. E ele tem que entender muito de política pública de criança e do adolescente, né? Para que ele possa... Então, nós vamos juntando. Ele vai juntar aqui com isso, aí vem a Câmara, né? Que vai aprovar os projetos. Então, nós vamos olhando esse conjunto como um todo, né? E isso tudo, Mari, não foge. Ele está previsto no que diz respeito à criança, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo isso existe no idoso, está no Estatuto do Idoso, né? Então, nós estamos na Constituição Federal. Cada política pública nossa, ela tem uma legislação. Então, eu sempre falo que, por exemplo, a assistência social para parar em pé, ela tem que ter programas, serviços, né, benefícios, que é tudo que está previsto. A saúde tem que fazer centro de saúde, né, tudo aqui. A educação, a escola, blá, blá, blá. A criança passa por uma forma transversal. E ela tem que ir pegando tudo isso. Então, quando uma criança sai da família, eu sempre falo, criança e adolescente está em lei, ela é prioridade absoluta. Mas criança que está fora da família é prioridade da prioridade. É como se ela estivesse na UTI. Assim. Eu sempre falo, quando eu estava no simpósio, eu estava indo pensando muito nisso, porque tinha uma mesa que estava tratando disso,
E o trânsito estava bem pesado e de repente chegou uma ambulância, né? E nós demos, todo mundo dá um jeito, Isso. a ambulância sai. E eu falo que uma criança fora da família, naquela hora eu falei, essa ambulância. Se está chegando uma criança num abrigo, uma família acolhedora, tem que estar igual uma sirene de uma ambulância que diz assim, olha, aqui tem um serzinho, não pode ficar muito tempo longe da sua família. Aí tem que estar com a educação, a saúde, todo mundo junto trabalhando, né? Perfeito. Jane, você falou lá no começo da sua fala, e eu queria retomar, só para a gente deixar aqui, eu vou pedir para o pessoal nosso aqui também colocar aqui embaixo para vocês, porque você falou sobre a formação da parte do cérebro da criança em 80% até os 3 anos. Isso. Eu realmente estive no simpósio lá esse ano com você na Unicamp, e eu tive a grata oportunidade de assistir o vídeo do estudo que fizeram a respeito disso, e eu achei super interessante. Eu vou deixar o link aqui embaixo para o pessoal assistir esse vídeo, onde é em inglês, mas tem a tradução embaixo, aonde ele conta essa questão da formação do cérebro da criança até os 3 anos, que é onde a gente carrega aí toda aquela coisa ruim que vem, ou toda aquela coisa boa que vem, ou então ressignifica coisas, ou então ali é a oportunidade até os 3 anos. Porque às vezes o pai, uma mãe, isso é muito importante saber, porque às vezes um pai, uma mãe de primeira viagem, ou que está sendo aí agora, vai ser pai e mãe, não sabe, inclusive, que essa é a idade que é onde se forma isso. Às vezes fica pensando, eu vou deixar meu filho entender para eu poder saber mais. E não, está ali já nas raízes dessa situação. Então, eu vou deixar aqui embaixo, depois a gente pega o link e põe aqui embaixo, para o pessoal assistir esse vídeo, porque eu assisti lá no simpósio e eu achei maravilhoso, viu, Jane? Eu também acho que se alguém quiser também procurar no Google, né, pode procurar também a pesquisa sobre os órfãos da Romênia. Não sei se nós temos tempo, posso falar um pouco? Claro, pode falar. Eu deixo aqui embaixo também. Tá. Os órfãos da Romênia foi o maior estudo, né, sobre a ciência social ligada ao desenvolvimento cerebral. Foi a partir daí que muitas outras pesquisas foram desenvolvidas. Então, foi lá no início dos anos 2000. A Romênia era um país de uma política terrível, né? Não era democrática. E o presidente, o Ceausescu, ele estava fazendo uma política no país para aumentar a natalidade. Então, quem trabalha com assuntos de mulher também pode procurar assim, a política da menstruação das mulheres da Romênia. Aí você vai ver que barbaridade de horror, porque as mulheres eram obrigadas a ter filhos, e as famílias que não tivessem filhos eram multadas. Porque o que ele imaginava? Que se as crianças nascessem, ele já poderia fazer o país a partir das crianças, do jeito que ele queria. E quando ele foi assassinado, as crianças foi um grande problema de direitos humanos no mundo, porque os abrigos, os orfanatos, estavam lotados de crianças. E de uma forma de educação que era muito contrário ao desenvolvimento humano. Eles não deixavam os adultos se apegarem nas crianças. Por isso que hoje a gente fala com muita tranquilidade sobre a importância do apego. E as crianças tinham alguma síndrome que era muitas vezes parecida fisicamente com alguns sintomas do autismo, né? Eles faziam um balanço no corpo, eles uma criança imitava a outra, tudo por falta de estímulos. E começou a nascer de lá alguns dos conceitos, por exemplo, do estresse tóxico, né? Então diz que o trauma, e ele é causado por uma situação, vamos imaginar que uma criança é abusada sexualmente. Então um dia o adulto abusa, aquilo causa um horror para aquela criança. No dia seguinte, o adulto não vem, mas ela não sabe se ele vem ou se ele não vem. E ela se mantém num estado de tensão permanente. Este estado de tensão permanente causado por tudo isso lesa o desenvolvimento
das sinapses, que é o que quando a gente nasce com uma quantidade de neurônio, e essa quantidade de neurônio ele pode ser podado ou ele pode ser ampliado, dependendo do ambiente onde a criança está. Por isso que a gente diz assim, às vezes a pessoa fala, é bebê, não entende. É onde mais entende. Que os estímulos, as palavras, o cuidado. Então, daí foram nascendo algumas teorias, como, por exemplo, o estresse tóxico. O estresse ele é muito importante para nós, né? Para passar numa rua perigosa, a adrenalina faz você criar força, você sai correndo. Então, isso é muito importante, de uma forma equilibrada para o nosso organismo. Agora, se você se mantiver durante um estado de tensão o tempo todo, isto lesa, né, o seu desenvolvimento e é onde vai causando, eu falo que lacunas mesmo no cérebro, que podem hoje ser fotografadas, né, por ressonância, por tomografia, né, e você consegue olhar no cérebro as marcas que faltam das crianças que não tiveram um bom desenvolvimento. Então, por isso que hoje, no Brasil, no mundo, todo mundo que acessa um conhecimento dessa natureza, ele vai tentar proporcionar para a criança um melhor atendimento para que ela não supra e não fique fixado nisso. Então, eu acho que assim, o recado mesmo, né, aos pais, né, é entender isso, que quanto menor, então a gente tem até uma frase que a gente diz assim, quanto antes melhor, a gente fazer algo por uma criança, mas antes tarde do que nunca, quando ele já é um adolescente, já sofreu tudo isso, nós precisamos ajudar. Vai ser sempre mais difícil. Mas o importante é começar. O importante é começar, porque nós temos que tratar isso, né? Então, nós, quando queremos poupar as crianças pequenas, principalmente, de passar por situações traumáticas como essa, é porque nós devemos trabalhar esse alicerce, né? Que é como o alicerce de uma casa. Sim. Né? É o alicerce de uma criança. Perfeito, interessantíssimo, Jane. Eu amei tudo que a gente conversou aqui. Ficaria a Jane assim, gente. Ela vai falando desse jeitinho gostoso, a gente vai aprendendo, a gente vai ouvindo, vai ficando. Jane, quero só te agradecer. Vou deixar tudo isso que a gente falou aqui embaixo, a gente deixou aqui para o pessoal ir pegando e coletando essas informações. Quero te agradecer muito por nos dar essa oportunidade de esclarecer sobre isso para quem está aqui nos ouvindo, canal aberto, a gente alcança quem quiser, então o pessoal poder aí se instruir sobre o que é isso. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Mari. E convido as pessoas a conhecerem melhor o que é ser família acolhedora e ajudar a cuidar, né? Campinas tem 380 crianças em situação, né, de acolhimento. É um número que varia, mas nós precisamos aumentar o número de famílias acolhedoras. Perfeito! Meu pessoal, é isso que a gente termina aqui hoje, o nosso Política de Quinta, com esse sucesso de inauguração aqui na Rádio Life, a gente voltando ativa aqui no nosso canal, estamos aqui com vocês de volta, cheia de coisa nova, vocês estão vendo aí casa nova, estúdio novo, e a gente tem um monte de coisa para vir ainda aí nova, então você fica ligado no Política de Quinta, que a gente vem com mais coisa muito interessante aí para vocês. A gente está no canal aqui, se você está assistindo a gente pelo YouTube, acessa aqui, ó, esse sininho aqui embaixo, clica nele, porque você tem de primeira mão as notificações aí no seu celular, quando a gente sobe episódios novos, tá bom? O Spotify, quando você quiser, você pode nos ouvir lá. E agora a gente aqui na Rádio Life, você faz o quê? Você vai baixar esse aplicativo da Rádio Life aí no seu celular, e clicar lá que toda quinta-feira, a partir das 19 horas, o Política de Quinta está no ar e a gente espera por vocês. Então, vamos junto que quinta-feira que vem tem mais e a gente está no Política de Quinta. Boa noite, tchau, tchau!